Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Hoje a gente dá início a um outro projeto que vai além dos projetos, de todos os projetos que a gente já fez com dois caras sensacionais, com muita experiência e bagagem na área de marketing. Mas quando eu falo marketing, não é aquele marketing de impressão, não. Aquilo que você ficava vendo, quantas pessoas que viu minha fotinha, não. Você coloca dinheiro e faz dinheiro. Triângulo Mineiro, não sei se são comedores de pamonha ou se gosta de piqui, mas a gente vai descobrir nessa pegada aqui hoje, não é não? Opa! Léo, bem-vindo. Obrigado. Ao da Thiago Product Experience, Julian. Opa. Os caras desembarcaram e já estão aqui já hoje, pô. Boa. São do Triângulo Mineiro mesmo? Nascido, criado ali? Como que é, Léo? Sim, eu sou de Uberlândia. Lá de Berlândia. Isso, de Uberlândia. Então, Mas eu moro em Araguari. massa. E você? Eu sou da Bela Araguari e moro em Uberlândia. Os caras inverteram o processo. Exato. Que legal, cara. E vocês se conheceram onde? Então, na verdade, o Léo, ele começou com um cliente meu. E aí, um tempo depois, a gente se encontrou de novo em um projeto do GluPay, né? Que é uma startup, uma fintech que a gente é sócio. Através de as nossas empresas estavam no mesmo lugar, que é uma Incubadora? É um hub, é um hub de disso, startups. um hub de startups. E a gente se cruzou lá, né? A gente já havia se conhecido, né? Por um projeto no passado, onde o Léo havia sido meu cliente. E aí a gente começou esse projeto aí Aí rolou o clima. Aí rolou o clima. Boa, exato. Aí Vral falou, vambora. Desse jeito. Aí vocês viram que tinha alguma coisa em comum. Um tava em Uberlândia, o outro tava na Araguari. Isso. Na verdade, o Léo... Ou na época você tava em Uberlândia também? Eu já moro em Uberlândia já há bastante tempo. Certo. Uhum. E o Léo, apesar de morar em Araguari, tá sempre em Uberlândia, né, Léo? Então Exato. Qual que é a distância? Cara... 30 quilômetros. 30 tá quilômetros. pertinho então, É, mano. muito perto. Pista Pista dupla, É, tranquilo, não é correria. bem... Mas você descobriu que vocês tinham alguma coisa em comum e falou, pô, vamos fazer, né? E o que vocês tinham em comum? Como é que é a história, Julian? Como é que você começou nessa parada de marketing? Cara, eu sempre conto essa história, né? Que eu comecei muito novo. Toda vez que alguém me pergunta, eu conto desde o início. Só lá, fazer né? um parêntese aqui. O Julian começou na época do Mirk. Se alguém lembra do Mirk, que o Matheus não vai lembrar. Eu não sei o que é Mirk, não explica pra minha avó também, que ela tá assistindo ali. Cara, quando eu vou explicar o que é o Mirk, eu falo que é a rede social de 1980. 20 anos atrás. Antes do Fotolog? Antes do Fotolog. O Fotolog foi na mesma época, mas o Mirk é antes. O Mirk, ele é... Quem conhece o Slack, ele é muito semelhante ao Mirk. O Mirk era o Mirk, na verdade, ele era o software que acessava a rede. A rede chamava IRC. E aí o Mirk era esse software, você acessava, tinha as salas de bate-papo. Sim. E tinha os... É aqui que fazia tec. Não. Não, aquele era os não. R... Eu esqueci o nome daquilo. ICQ. ICQ veio depois do Mirk ainda. O Mirk é pai do ICQ. Pai do ICQ. Cara, aí veio a OL. Eu tô falando de 1994. Não, nessa época aí minha mãe deixava eu chegar perto do computador. A gente teve o primeiro Windows lá em casa, porque ela falou assim, não encosta, se encostar nisso aí eu te quebro no pau, que você vai estragar meu negócio. Aí só passava de longe, falava, fica ali. Cara, e assim, é interessante isso, porque eu gosto de contar essa história, porque foi dali mesmo que começou o gosto meu por essa área, né? Porque o Mirk, né, ele tinha lá os canais, que era a gente chamava de canal porque era hashtagzinha e o nome da... A base do Slack mesmo, né, velho? A base do Slack. E aí tinha o nome da cidade, geralmente os canais eram de cidades e tal. E aí, o cara que ele criava um canal e ele queria povoar o canal dele, vamos falar assim, com pessoas e tudo mais, ele precisava colocar bots. E é engraçado isso porque, você vê, em 94 já existia bot, né? Não é uma coisa inovadora. E esses bots, inteiro, eles né? eram a simulação lá dos nomezinhos que apareciam
você precisava alugar um servidor, rodar o Mirk dentro do servidor. Dentro do servidor do negócio. E eu descobri isso e alugava esse negócio. E aí alugava para os caras que queriam ter lá os bots dentro dos seus canais. E comecei ali a fazer essa brincadeira de... Eu tinha que divulgar o meu negócio, assim, eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade. Então foi onde eu comecei a ter o gosto pelo marketing já no digital, né? A gente já começou por aí. Tem um camarada, o Bruno Prado, né? Eu conheci ele lá em Miami, mesma coisa, ele começou... Ele é seu parente, inclusive? Cara, não é de Já- Goiânia e tal, mas a gente não sempre tem... pensei isso, eu sigo ele no Instagram e ia perguntar no Instagram e sempre esqueci. Não é parente não, a gente conectou quando o Thales estava em Miami, eu conheci o Bruno, eu fiquei admirado, porque eu falei, pô, eu era fã do Henrique Meirelles, né, que tipo assim, foi um dos goianos mais pica que existiu no mundo, porque tem umas histórias das festas que o Henrique Meirelles fazia no Bank of Boston, que a gente não pode falar, mas os caras lá de Nova York contam as histórias, que as histórias eram cabulosas. Fechava na sexta-feira o banco, na segunda a galera saía lá de dentro. Punk. Eu falava, pô, meu herói, Henrique Meirelles. Eu conheci o Bruno Prado, eu falei, caramba, velho. O cara começou novaço e hoje é uma das maiores empresas de segurança, de TI, de banco do mundo. Exato. Não, o cara é foda, e ele treina triatlon, né? É, Eu sigo ele porque eu fico acompanhando ele o treinando. triatlo, nem gosta, não. Aí você começou a brincar nessa idade. Cara, foi. Aí daí fui. Vieram os servidores de web rádio, que era o Shoutcast, você rodava o web rádio através do Inamp. Aí eu alugava isso também. Eu montei uma empresa de alugar servidores. Aí foi para servidor de site, e aí foi embora. Fui brincando nesse universo aí. E sempre foi necessário o marketing para divulgar o meu negócio, né? Então foi onde eu comecei a brincar com isso. E tá. Você decidiu fazer faculdade. Aí você falou, vou estudar isso aí. É isso que eu quero pra mim. Faculdade, eu fui pro marketing. E aí, primeiro ano de faculdade, 2018... Desculpa, 2005. 2018 na cabeça, não sei porquê. Tô vendo aqui, eu falei que você tá novão demais. O cara tá tentando esconder a idade dele, galera. 2018 veio na minha cabeça, eu sei porquê. Porque em 2005 eu tinha 18 anos. Primeiro ano de faculdade foi quando eu abri o meu primeiro CNPJ de fato. Daí foi uma agência de propaganda local, que era propaganda tradicional mesmo, né? E você já tava na Uninter lá fazendo propaganda e não sei o que, já junto meteu... com a faculdade. Porque, cara, a faculdade nessa área, naquela época já não era lá essas coisas, assim. Porque é uma área que ela não... A academia ali, né, a teoria, ela não vai muito de encontro ao que você faz no mercado de fato. Então eu já meio que discordava bastante do que rolava na faculdade, da teoria. Eu falei, eu vou pra prática pra ver de qual que é esse negócio. Eu tava conversando com a menina de UX hoje sobre isso. Legal. Tá? Que é uma buchitagem da porra essa total, parada. Tipo, ela falou assim pra mim, tô pegando uma mentoria com uma amiga que é especializada em UX. Eu falei, quanto tempo que ela faz? 6 meses. Eu falei, porra, você tá pegando mentoria. Falou, não, mas é de graça. Eu falei, então porque o tempo dela não vale nada. Exato. Não, mentoria de graça porque o tempo da pessoa que tá te dando não vale nada. Exato. E se for barato também, você tá perdendo tempo. Não, sério. Sim. Enfim, aí você foi meter... Aí o melhor aprendizado é esse, né? Não, meti a cara, quebrei a cara bastante. Quebrei umas 3 agências nessa época. Eu tinha 18 anos, eu não fazia a menor ideia do que era financeiro, administrativo, contabilidade. Eu não fazia a menor ideia. Mas, importante ter esse conhecimento? Cara, tá louco, né? Não dá pra viver sem. E é engraçado que quando a gente é jovem, a gente acha que não precisa, né? Você só precisa fazer o que você quer e... vai embora. E aí é onde vai quebrando a cara, né? Cara, é muito importante ter personalidades complementares pra empresa, né? Aí tá. Certeza. Aí o Léo é o cara cheio de educação aqui. Eu tava olhando aqui o LinkedIn do cara, fala que isso, fino, né? O cara é fino. O Léo é sênior. É sênior já, mas conta aí, Léo. Você também já sempre teve essa paixão de marketing, tá? Desde jovem, como é que foi? De onde veio isso? Na verdade, eu venho de uma longa experiência de atacado. Eu comecei minha carreira no atacado, no grande atacado.
trabalhei retail. Alguns anos no Martins, que é um dos maiores atacados da América Latina, em compras. Depois eu tive num outro atacado em Campinas. Mas isso foi antes de ter feito a ESPM lá, antes de ter feito isso na mesma época. Na mesma época. Isso. Aí você começou no atacado em quê? Qual foi em o compras, primeiro? assistente de compras. Assistente de compras. Isso. E depois eu fui subindo. O que um assistente de compras faz? Cara, ajuda o comprador a não ficar louco. Cara, assim, um atacado igual um Martins, os caras movimentam volumes bizarros de mercadoria, né? E os maiores estão lá. Então, tem todo um time que opera isso, né? Que negocia, que opera. E eu comecei lá, foi bem em paralelo à minha faculdade. Tive um comecinho ali um pouco antes no varejo, na extinta Lojas MIG, que depois foi comprada pelo Ricardo Eletro. E aí eu já fiquei lá um ano aprendendo ali como aprendiz de marketing. Fui para atacado e aí foi quando eu comecei a fazer ESPM. Né? E de lá para cá eu venho nessa linha de estratégia mesmo. Né? Então, assim, crescendo em paralelo. Faculdade e o trampo, experiência. O trabalho. Cara, pro moleque jovem que tá aí, fala a importância disso. Do hands-on, com o acadêmico. É o que você estava acabando de falar. O acadêmico ele vai te dar uma base bem legal de conhecimento, né? Mas a prática é que vai te mostrar qual que é a real disso. Né? Então, demais, cara. Eu gosto muito do Gustavo Caetano, que fala entre o mapa e o terreno, fica com o terreno. Mas, cara, você precisa saber ler o mapa. Correto. Senão também você não navega. Então, o acadêmico vai te dar muito isso, assim. Não só ler o mapa, mas construir o mapa. O que abre a cabeça também, né? Exatamente. E o que faz você começar a questionar. Eu, por exemplo, quando eu quis abrir a minha empresa foi porque, cara, eu questionava muito, assim. Eu acompanhava muito o mercado de São Paulo e o professor dava uma teoria, falava um negócio, eu discordava, falava, cara, não é isso, é por aqui. O cara, não, é isso, é isso sim. Exato. Eu falei, deixa eu ver na prática o que é, se é o que eu tô vendo que é ou se é o que esse cara tá falando que é. Mas o que me fez questionar, abrir a cabeça, querer aprender na prática foi a faculdade. Então, ela tem seu grau de importância pra caramba. O que eu falo pra galera jovem é o seguinte, a universidade, ela te ensina a você aprender. Você vai pra faculdade pra você aprender. Ali você vai pegar a base, você pega como que você acha respostas e como que você questiona as coisas. Exato. Na prática, é quando você começa a testar mesmo, peraí, isso aqui funciona, não funciona? Exato. Porque muito empreendedor pequeno, ele começa na prática sem teoria nenhuma. Sim. E tem coisas muito simples que você pode adaptar num sistema, né, de marketing de vendas que já agrega valor imediatamente. Falo muito isso, ficar postando foto o tempo inteiro. Na verdade, assim, a gente tá aqui justamente por conta desse questionamento da teoria, né? O Julián montou a Hawk lá atrás e começou porque ele questionava muito a teoria do marketing tradicional, né? Em um determinado momento da minha carreira eu fui pro lado de consulting, tive alguns bons anos na TOTUS. Na consultoria. Isso. E aí eu comecei a questionar justamente o modelo de consultoria. Né? E chegou num determinado momento, que é o que ele falou, a gente acabou se cruzando e, cara, fomos trocando ideia do tipo, a gente questiona os dois modelos. E se a gente juntar esses dois questionamentos e criar um modelo novo para isso? Uma pegada diferenciada. Uma pegada diferenciada, que é a Hawk hoje. E o que é a Hawk hoje? Cara, hoje a Hawk é uma aceleradora de vendas. Tá? Então, que é assim, isso? a gente usa... Ajuda minha avó a vender galinha em Goiás? Também, se precisar. Imagina o seguinte, eu uso marketing, ferramentas de marketing, e eu uso ferramentas de consulting, tá? Para poder gerar resultado, gerar a última linha. Tá? Então,
não é só vou fazer post bonitinho para o meu cliente para dar clique, e não é também só consultoria de teoria que não resolve nada. Correto. Tá? Então, na prática, né, o que a gente faz? A gente entende a estrutura do cliente, organiza ela e calça isso com ferramentas de marketing para gerar resultado na última linha da conta. Uma coisa que, pegando um gancho no que o Léo falou, né? O start que a gente teve foi muito de criar um modelo de negócio que ia matar o modelo que a gente estava antes, né? Sim. Eu sempre sempre quis criar um business que ia matar meu business e venho fazendo isso desde lá do Mirk, lá, né? Que é o começo da história. Sim. E assim, o Léo com esse know-how de consultoria, a gente uniu esses dois know-hows, porque, cara, uma coisa que acontece assim, que a gente percebia que o cliente ele vinha muito cego ali naquela métrica, né? E uma métrica, são várias as métricas de vaidade, tem isso que você falou de impressão, de like, etc. Mas tem uma métrica de vaidade também que é geração de leads, geração de oportunidades no pipe do cliente, o que não necessariamente representa eficiência do processo. Correto. Então, um exemplo prático de algo bem recente. O cliente estava lá gerando 1.500 oportunidades, 1.500 leads no pipe dele ali, no funil de vendas dele, e ele estava com uma taxa de conversão de 2%. No mês seguinte, onde a gente já estava no processo de rodar, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente começa, como o Léo falou, fazendo o entendimento de toda a jornada, de todo o processo, não só lá da geração de demanda, mas de toda a cadeia, né? Toda a jornada, para onde esse lead vai, para quem ele chega, o que está acontecendo ali na parte de vendas, que é muito importante. E aí a gente percebeu que tinha uma ruptura no meio ali, que era, você está gerando muito lead, mas você não está tendo fechamento. Você está com 2% de taxa de conversão em fechamento, é muito baixo. E isso, óbvio, parametrizando com o mercado. Do né? que a indústria específica do cara. Exato. Né? E aí, cara, a gente começa a analisar. Cara, como que você está atendendo? Esse cliente chega, quem fala com ele? É automação? É alguém? É um SDR, né? Um pré-vendedor? Como que essa pessoa aborda? Quantas vezes a pessoa fala antes de descartar esse lead? E aí, no mês que a gente começou a mexer ali essas engrenagens, a gente subiu a taxa de conversão para 6%, só que o cliente viciado naquele número de vaidade que eu comentei, mas gerou só 900 leads. Gerou 1.000 e poucos leads. Eu estava gerando 1.500, você gerou 1.000. Tem 500 leads a menos sendo gerado, mas você está trazendo mais eficiência no processo. Correto. Se você trouxe menos leads, você gastou menos dinheiro, investiu menos. Se o seu processo está mais eficiente, você está convertendo mais no final, agora é colocar mais grana, alavancar o negócio, gerar mais lead, mas com operação muita eficiente. Muita gente não nessa porra não, bicho. É tipo assim, como é que funciona o CAC? Aí, tipo, qual que é o meu custo de aquisição que eu tô tendo ali, entendeu? Exato. E como que tá funcionando. E muita empresa, às vezes, também, eu te falo por experiência própria. Você tá rodando um negócio, você não tem tempo pra olhar debaixo do capuz. Você não tá preocupado, tá pagando as contas, tá sobrando dinheiro? Perfeito, então vamos embora então, toca o barco. E aí você olha pro número que é o mais fácil de olhar. O que eu tô gerando? O que tá caindo pro meu time? Tá sobrando dinheiro? Tá bom, vamos embora. E no final, tá vendendo? Tá, beleza. Mas ineficiente. Ineficiente. Pra caralho. E aí quando você começa a ajustar, você vê que dá pra extrair eficiência do negócio. É basicamente aí onde a gente atua. Mas vocês também não atuam lá no marketing de conteúdo, na rede social, no site, no blog, atua, porque tudo isso, e não existe uma bala de prata, não é uma bala de prata, cara, é um conjunto de ações que no final vai dar um resultado ao longo prazo também, né? Prazo. Exatamente, no curto prazo. A gente criou para fazer isso uma metodologia exclusiva da Hulk. A gente desenvolveu um modelo para fazer isso, que ele vai testando, né? Então a gente vai testando e vai fazendo uma série de testes. Porque é o caminho mais rápido, né? Então, em vez de deixar o cara rodar um tempão, ir lá, colher resultado, não. A gente vai fazendo um monte de teste curtinho, rápido, e em poucos meses, ali em 3 até 3 meses, eu já consigo identificar o caminho das pedras e seguir. Já tem uma noção para onde o cara vai, assim.
consegue agregar valor naquele processo do cara. Às vezes nem o processo nem existe também. Porque tem muito empreendedor que acha que tem um processo, quando ele para olhar e fala assim, cara... eu vou te falar que é o mais comum. O que eu tava fazendo? O cara tem rede social, ele aparece na rede social, ele tem post, mas aí assim, ele até gera muito lead, mas ele não tem processo para converter esses leads. Né? Então, ele tem um bot? Tem, mas o bot não está preparado da forma correta para poder fazer isso. Thiago 1.0 era desse jeito. Mais perdido que cego no tiroteio. Leads vinha de todo lado, você não sabia onde você respondia primeiro. Era Instagram, era Facebook, era WhatsApp, Viber, Fotolog, Orkut, puta que pariu. Mirk. Tinha tudo. Fazia qualquer negócio. Onde tá vindo? A gente tá conversando. Boa, amor. Não, e faz sentido. Num primeiro momento, quando você está começando um business, esse é o caminho. Você tem que ir para cima do que tem, né? Mas num segundo estágio, onde seu negócio já está rodando, já está funcionando, aí é hora de organizar a casa, né? De ter eficiência na operação. Então... exato. Cara, muito importante essa palavra que você falou, eficiência. Aqui nos Estados Unidos, principalmente na Nova Inglaterra, onde o mercado é abundante. Eu falo abundante porque tem uma demanda muito grande por serviço. Todo tipo de serviço. O cara que vai cortar a grama, ao cara que vai limpar a casa, a pessoa que vai fazer... vamos fazer limpeza de dente. Aqui o dentista não faz limpeza de dente. Não sei se vocês sabem disso. Não sabia. Ele tem uma assistente específica que chama hygienist. É uma assistente de dentista formado só para limpar dente. Não sabia disso, não. No Brasil, o dentista... Não, o dentista faz tudo. Faz tudo, Então, essa demanda ela existe para todos os lados. É incrível. Às vezes, o escritório dentário, os caras já estão confortáveis. Sim. Paga as contas, tem referência, tá ali. Do mesmo jeito, o cara que corta grama. Nunca gastei $1 com o negócio. Passa ali e conversa com o compadre. Passa ali e conversa com a comadre. O negócio vai rodando. Só que e tem um outro fator. A maioria dos empreendedores, eles não estão preparados para serem gestores. Sim. E eles são técnicos, na verdade. Eles são especialistas no que eles fazem. O cara é o melhor cortador de grama que tem, o melhor landscaper. Mas a partir da hora que ele tem mais de 5 funcionários, dá errado. Ele não sabe gerir. Exato. Ele não sabe fazer marketing para gerar resultado para pagar os 5 funcionários. Ele tem uma flutuação do fluxo de caixa. E tem um ponto aí que é bem interessante, que é o seguinte. Os caras que conseguem sair desse nível, né, de estar ali fazendo... Ele tem a mentalidade de que ele precisa trazer as pessoas certas. Onde que é o cara? Tem o cara que corta a grama e tem o cara que vira dono da empresa que corta a grama de todo mundo. Correto. O cara que vira dono, ele tem um mindset de que, olha, eu não sei fazer marketing. Então eu trago alguém que sabe fazer. Eu não sei gerir o financeiro. Eu trago alguém de financeiro que sabe fazer. Por quê? Porque eu não sei. Eu sei comandar a galera que corta a grama. Correto. Né? É diferente do cara que ele não cresce porque ele não quer dividir, entre aspas, o negócio dele. Né? Ele quer ficar ali, ele fica ali pequenininho porque ele toma conta de tudo. Cara, tem uma tese para isso, continua. Então, assim, essa é a diferença. Né? E você tem que agregar pessoas, não tem como. Putz, não tem. A pergunta que eu faço para você aí, ó, é empreendedor. Sério, você empreendedor... Olha aqui para mim aqui agora, tira um minuto e reflete nisso aqui. Você quer ter um lambari inteiro ou você quer ter o rabo da baleia? Você quer ter esse pedacinho aqui, ó, de um chocolate ou você quer ter o bolo inteiro e um pedaço grande do bolo que dá 10 vezes isso aqui? Exato. É simples, cara. Exato. Mas o empreendedor, ele é muito viciado no processo que ele tem. E no controle também, né? No controle. Uau. E o cara não consegue enxergar isso que você tá falando. Cara, eu tinha um sócio, investidor. Cara, gente boa pra caralho. Mas desesperado por controle. Uhum. Eu tô certo. Cara, regra número 1, eu sei que eu não sei.
Exato. Vamos testar? Exato. Vamos ver o que acontece. E aí é onde que entra profissional para dar suporte, porque é impossível você ter conhecimento de tudo. Exato. Exato. Não existe, né, cara? E o empreendedor, ele tem muito isso, porque como o cara... É bem o que você falou, né? Lá no começo, o cara faz tudo. O cara que vende, o cara que executa, o cara que faz o marketing, Exato. o cara que... o cara faz tudo. O cara tira o lixo, atende cliente. Exato. Eu lembro, eu fiz isso, faz a reforma do escritório novo. Exatamente. É a história que eu falei lá, É, né, lá ué. atrás. Porra, tem que... Contabilidade, financeiro, Faz de contratação. tudo um pouco. E aí, cara, você fica tão viciado nesse lance que você fala, não, só eu sei contratar para minha empresa. Só eu sei fazer o marketing da minha empresa. E aí o cara não escala nunca o negócio, não cresce, não consegue Mas é ter. difícil deslargar o do trem também, né, cara? muito, eu fui é chegando muito, nessa fase. muito. Recentemente a gente trouxe uma cabeça de RH para o nosso escritório global e em breve a gente está trazendo um aqui para os Estados Unidos. E assim, é o que o Bill Gates falava e fala, né? E o Steve Jobs também. Vou contratar pessoas inteligentes para falar para elas o que eles têm que fazer. Não tem como, Sim. irmão. Você tem que confiar. Exato. Lógico, tem que dar o suporte, tem que estar ali. E você tem que guiar as pessoas para ajudar elas a tomarem a melhor decisão. Exato. Mas é igual com o filho, né? A gente que tem filho, você sabe. Você não vai falar pro menino, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz Não, você aquilo. vai- É chato pra caramba, velho. Exato. Você vai parametrizando ali, assim, você vai guiando, mas você deixa Na minha rodar. visão, assim, a função do CEO, né? Cara, é dar condições para as pessoas fazerem o que elas têm que fazer. Basicamente é isso. Exato. A Resumiu sua bem. função é dar condição, velho. Você tem que dar a condição para o cara se desenvolver, entregar o que ele tem que entregar e pronto, é isso. Eu tô descobrindo isso hoje, cara, que o valor do CEO ele não tá interno, ele tá externo. Sim. Exato. O diretor operacional, o CEO, é interno. O CEO ele tem que estar entre a evolução da indústria e Exato. como que é aplicável para dentro da o- empresa, dar suporte para que o CEO faz aquele trabalho com sucesso. Exatamente. A gente tem um amigo que fala fala muito isso. O CEO é o cara que olha para fora e que sai abrindo caminho, desmatando o negócio, fazendo a coisa acontecer. O COO é o cara que vem olhando para dentro, organizando a casa e estruturando tudo para o CEO continuar. Sim. Né? Então é um trabalho de muita parceria. Muito complemento. Um olha para dentro e o outro olha para fora. Sim. E os dois trabalham juntos. Sim. Né? Esse é para mim, a visão mais perfeita desse Dessa mundo dinâmica. da dinâmica CEO-COO. E aí, como que a Rock USA, que é um projeto novo, né? Que vocês já fazem isso com muito sucesso no Brasil e agora vão fazer aqui na terra do Tio Sam. Como que ela ajuda o... Vamos criar um caso? Eu adoro criar história. Vocês é mineiro, eu sou goiano, aí se encontra ali no meio do triângulo. Vamos contar um caos. Caos. Vamos pegar um caos aqui agora de verdade. Na Harvard Business School é chique, chama de case study. Aqui a gente fala de caos. Vamos contar um caos aqui. Vamos pegar um caos. A Dona Maria que limpa a casa. Aham. Essa Dona Maria limpa a casa. Ela já tem, né, o schedule dela de casa. Elas falam schedule, mas a carteira de cliente. Sim. Carteira de cliente dela é ineficiente. Ela não maximiza o dia dela. Ela passa mais tempo dirigindo do que trabalhando. Ela não tem nenhuma empresa registrada, porque ela, não vou gastar dinheiro com esse trem não. Meu ex-marido registrou uma empresa no meu nome, me largou e eu fiquei com dívida do Workers' Compensation. Sim. Ela já tá toda cagada. E aí ela vem pra vocês e fala, cara, eu quero crescer. Aí o primeiro passo, vocês vão falar, nossa, a gente tem que estruturar uma empresa. A gente tem que criar uma imagem. E aí, como que você vai ajudar ela nessa outra etapa agora? Qual que é o próximo passo para Maria? Cara, aí que tá, né? Eu acho que assim, o primeiro desafio nisso tudo é criar um posicionamento, né? Porque por mais que ela seja a Dona Maria ali, que é pequena, né? Que é talvez até só ela mesma, né? Pro mercado ela tem que parecer uma empresa, um business, né? Porque
vai de encontro muito com isso que a gente está dizendo aqui, que a gente estava falando, né? Se ela quer crescer o negócio, se ela quer desenvolver o negócio e estar na posição ali de CEO e de gestora de um business, de uma empresa de verdade, antes disso ela precisa de fato parecer uma empresa, né? Ela tem que ter esse posicionamento, né? E esse posicionamento é algo que, na minha visão, é o primeiro passo aí. É a chave. Para quem não tem nada, né? Cara, é a chave. É a chave. Aqui nos Estados Unidos a gente brinca, fake it until you make it, né? Fake it until you make it. Então, tipo assim, falsifica até você chegar lá. Sim. Esse posicionamento, ele é problema. Hoje a gente enfrenta muito isso com muito cliente. Certo. Eu começo uma empresa igual a Dona Maria, ela vai crescer. Certo. E ela vai crescer num posicionamento errado. Certo. Né? E aí ele começa a chegar num ponto que a minha empresa está grande, mas o meu posicionamento não condiz com o mercado que eu quero. Né? E aí a maioria das vezes a gente entra justamente para organizar isso. Então, assim, às vezes eu tenho que entrar em estrutura de processos da empresa para poder calçar essa organização e aí depois trabalhar a imagem em rede social, na mídia de uma forma geral e começar a criar essa história do que eu vou contar da minha empresa com o mercado, né? É bem o storytelling, né? Tem uma frase do Anderson Horowitz. Anderson Horowitz é um dos maiores fundos de VC que tem. O Ben Horowitz fala muito isso. Não é a sua empresa nem o seu produto. É a história que você conta sobre ela. Exatamente. No dia que caiu a ficha pra mim, eu falei, cara, eu tenho que fazer storytelling. Eu tenho que aprender a contar história. E aí caiu a ficha. Falei, eu tenho que aprender a contar história, E muita gente olha pra mim e fala assim, porra, o cara manda muito bem, ele vai lá e fala. Mas eu não era assim. Sim. Eu fui pra uma universidade e quando eu nunca lembro que eu tive que dar uma palavra no jantar da minha classe. Inglês como segunda língua, o síndrome do vira-lata amarelo lá, do caramelo. Cara, travei. Passei tanta vergonha. Eu tenho a foto até hoje. E ali eu falei, nossa, eu tenho que aprender a contar história. Sim. E o que eu fiz? Fui buscar aprimorar nessa essência de contar história. E comecei a pegar matérias que me ajudavam a contar história. Atuação, né, de filme 1, 2, ator, não sei como é que fala em português, acting 1, acting 2, falar 1, falar 2 em público. E dentro disso veio a psicologia organizacional e como que ela aplicava para a comunicação com pessoas, inteligência emocional. Sim. E aí eu fui para um clube de contar história. Um lugar ali em Cambridge chama Phoenix Land. Você subia no palco e contava história. Passava muita vergonha. Só que chegou um ponto que aquele nível de conforto... Pô, eu ia para... Aí eu comecei a organizar evento em Nova York, dentro do clube da Harvard, com os maiores gestores de investimento dos Estados Unidos. Cara... E tava um pouco me fudendo. Sim. Se eu não conseguia pronunciar ou não, tocava. Quando foi para criar a empresa, cara, tudo se encaixou. Por quê? Já era criação de imagem, junto com uma história. A primeira empresa que eu criei foi a Padref, Paz Divina Repatriação Funerária. O destino, você escolhe a viagem e deixa com a gente. Então, porque o segredo da vida é viver, mas vai que dá errado. Boa. Cara, e tipo, foi genial, só porque a demanda pelo produto não existia, mas a história era perfeita. E eu falo muito isso, essa sacada que vocês falaram aí para empreendedor. Que é o quê? Meu, o que você está vendendo? Qual que é o problema que você está resolvendo? Exato. Porque a pessoa fala, eu só limpo privada. Vocês já viram falar isso aí nos canais de YouTube? O que você faz? Eu limpo o banheiro nos Estados Unidos. Sim. Cara, não, na verdade você soluciona o problema de alguém. Gigantesco. Um problema gigantesco. Principalmente de casais que têm filhos. Exato. Que tem tempo. Exato. E uma qualidade de vida. Na verdade, limpeza de casa é saúde pública. Sim. Na minha visão. Exato. Claro. Não, e assim... Você soluciona um problema de tempo e de higiene para várias pessoas. Não é uma simples limpeza. Não é ir lá limpar o banheiro, não é limpar a casa. Cara, você está solucionando o problema de alguém. Aí é onde entra a diferença do que eu falei.
do cara que ele vai ser simplesmente alguém que só vai lá e limpa ou alguém que soluciona um problema. Sim. Né? Essa é a diferença. Essa que é a sacada. É a o sacada. Posicionamento. Eu me posiciono como alguém que soluciona o seu problema. Eu vou lá e resolvo. Então, A gente tava até brincando com os telefones mais cedo, né? O que a gente tem aqui e o que você tem. você tava me zoando aqui do meu telefone. Mas acho que é uma ótima sacada de marketing. Exato. Resolve o seu problema. Resolve. Tipo, o custo é A relação custo-benefício é boa. muito gigante. Sim. Só que já entrou no psicológico que, tipo, cara, eu tenho que pagar um prêmio por uma coisa idiota, porque e tem um networking effect também. Exato. Porque- Não, tem uma série de fatores Série aí. de fatores que vai variam, evoluindo. mas em termos de solução de problema, resolve. Cara, resolve a necessidade. Resolve. Só que é posicionamento. A Apple se posicionou como uma empresa e muita gente não presta atenção. Você sabe qual que é o maior banco desregulado que existe nos Estados Unidos? O maior banco desregulado que existe nos Estados Unidos. O Starbucks. Boa. Não sabia disso. O povo pré-paga o café, eles ficam com o dinheiro no balanço e a galera perde o cartão. Eles têm mais de $1 bi no balanço, que é maior que muitos bancos regionais. De que dinheiro gera de juro. gente que perdeu lá. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. É um ótimo posicionamento. Os caras se posicionaram como café de luxo. Na verdade, pra mim, o café é uma merda. Tipo, a experiência é um Ainda bem luxo. que não é só A eu que experiência. penso isso. Não, a experiência é um luxo, mas o café é uma bosta. É uma bosta. Exato. Mas é Mas isso. é a história, É o posicionamento. É uma série de aquela coisas. coisa E é Vocês justamente estão aqui em por Boston. isso. Eu vou convidar vocês pra ir na cafeteria do Howard Schultz, que é o fundador do Starbucks. Ele tem as máquinas dele, ele abriu uma cafeteria nova no centro de Boston. Cara, Esse eu quero. putz, você vai falar, caramba, velho. Só as máquinas do cara você já pira. Putz, legal. É, Esse mas é o quê? Posicionamento. posicionamento. E aí Exato. a dona Maria que limpa a casa, ela não se... Ela não se posiciona. É, Então e foi por isso que assim a primeira coisa que a gente fez, né, quando a gente juntou os business, né, e falou não, vamos criar a Hawk que existe hoje, foi mudar o posicionamento. Exato. A gente não é uma agência. A Hawk não é uma agência, também não é uma consultoria, ela é uma aceleradora de vendas. Então, sempre que a gente fala, o que a Hawk é? A Hawk é uma aceleradora de vendas. Até porque a agência, né, esse termo agência, ele vem, né, do processo das agências tradicionais que agenciavam mídia. E o que as agências digitais, algumas herdaram esse processo de agenciar mídia, tanto que elas cobram ainda comissão sobre investimento em mídia digital, que na minha visão faz o menor sentido. Não faz. E porque, cara, acaba que, sei lá, imagina que a dona Maria lá vai investir em Google e eu ganho 20% sobre o investimento dela. Eu vou falar para ela investir mais em Google mesmo não sendo o que vai resolver o problema dela. Exato. Então eu não tô sendo uma boa consultoria, eu não tô dando uma boa consultoria, eu tô agenciando e pensando no que eu vou ganhar em cima do que ela vai investir em mídia, né? Mas isso aí Então- é verdade até para fundo de investimentos. Os caras rodam do mesmo jeito. Exato. Desalinhado a mesma com- teoria. Desalinhado com incentivo, cara. Mesma coisa. E Exato. assim, tem, né, por exemplo, programas de parceria até de algumas ferramentas, por exemplo. Tá raiva dessa palavra. Parceria. Exato. Por exemplo, lá no Brasil O cara chega, eu quero fazer uma parceria, eu já fico puto, velho. Me conta aí, como é que você vai me fuder que eu entro? É que a parceria tem que ter dois lados, né? É. Mas, por exemplo, no Brasil tem a Resultados Digitais, aí tem muita agência que eu costumo dizer que vira vendedor de RD Station. Aqui tem o HubSpot, que tem o mesmo... O ecossistema, né? E Eu prefiro aquela ecossistema, história, parceria eu já fico raiva. O cara vai querer que o cliente contrate a RD Station, por exemplo, para ser comissionado, Sim, para exato. ganhar no programa de parceria. Só que, cara, nem sempre o RD Station negócio é a melhor funciona. coisa pro cara, Exato. entende? Não dá, cara, não dá. Entendeu? Então, a consultoria ela vem muito nessa visão de ver de fato o que é melhor para o cara. E não agenciar, né? Não fazer esse processo de agenciamento. Então, por isso eu não vejo sentido em chamar de agência.
E a assessoria também não, porque a assessoria ela é muito focada no operacional. Né? Sim. Então a consultoria ela vem englobando aí esse processo de direcionar da melhor maneira possível. Cara, eu tenho tido muitas experiências negativas nos últimos 7 anos com um mecânico tentando fazer cirurgia no meu cérebro nessa parte de marketing. Uhum. O cara chega, bate na porta, não, tem uma solução maravilhosa pra você, eu sei fazer, pá. E aí o que eu aprendi agora? Eu pego o currículo do cara, bora abrir o capô, e o que você fez nos últimos 10 anos da sua vida? Aí você olha ali, o cara, tava dirigindo Uber, fazendo isso aqui, que não sei o quê, e também escrevi um livro, sou rapero, e agora faço marketing. Tem muitos assim. Aí eu falei, porra, o que você faz, irmão? Entendeu? Aí tem outra mulher que fala, durante o dia eu tô no marketing, de noite eu trabalho no bar, depois eu trabalho no órgão público, faço isso, faço aquilo. Fala, não, mas peraí, o que você realmente faz da vida, entendeu? Sim. Que aqui em inglês a gente fala Jack of all trades, masters of none. No Brasil, acho que nós temos um nome pra isso, né? Que é o canivete suíço. Ou o pato, né? A gente chama, o cara nada, a gente o cara nada, chama de pato. voa e anda, e não faz nenhum dos 3 direitos. Não adianta, cara. Aqui a gente tem outra coisa também, empresário. Empresário que chega lá assim e fala, nossa, o cara tá indo bem pra caramba, vou fazer a mesma coisa que ele tem. Aí o cara vende casa, vende painel solar, quer vender carro, aí de repente o cara já quer vender seguro, aí já quer montar um mexicana, né? Faz porra nenhuma bem feito, Paleta mexicana no Brasil, é que todo mundo queria ter uma paleteria mexicana. Exato. Porque para você ter um ecossistema, você olha o HubSpot, certo? O HubSpot, ele poderia ter seu próprio VoIP, ele poderia ter seu próprio integração. Não, o cara é o melhor CRM que tem, criou o seu ecossistema e tá ali dentro, cara. Exato. E aí, quantos anos foram investidos nisso? Né? Sem falar em dinheiro. Sem falar em dinheiro. Quantos anos? A mesma coisa da BRZ. Quantos anos foram investidos na BRZ para chegar no nível de entrega que ela tem, que é diferente de todos os concorrentes do mercado. Cara, a gente tem 5 anos de mercado, mas é 16 horas por dia, 7 dias na semana por 5 anos. Então eu brinco que a gente é igual banco de investimento. Igual consultoria, né? Exato. Porque a galera não vê que, tipo assim, o que a gente faz de diferente? A gente põe muita hora, se você multiplicar as horas por dia vezes 365 vezes 5 anos e dividir pela carga horária de uma pessoa normal, a gente já tem 12 anos de experiência. Exato. Fácil. Exatamente o que a gente fez com a Rock. Né? Então, a Rock foi construída nesse mesmo modelo. Né? Então, assim, pega toda a experiência que a gente tem, que eu tenho, que o Julian tem, coloca uma quantidade absurda de horas nisso, testando várias coisas com vários clientes. Traz sócios que têm outros conhecimentos que complementam. Exatamente. Traz sócios com conhecimentos complementares e aí a gente consegue entregar o resultado que hoje a gente tem. Sim. Né? Que assim, o ano passado a Rock entregou mais de $100 milhões em aumento de faturamento para os clientes dela. E esse ano vamos bater isso aí. E esse ano a gente vai fechar com um resultado ainda maior. Cara, é sensacional isso. Agora tem uma coisa que é importante, né? A gente estava brincando nos bastidores ali hoje, eu contratei uma empresa de relações públicas, você lembra que eu estava te contando? Sim. Contratei o cara de relações públicas, estou gastando ali um rio de dinheiro, o cara sensacional, o Mike Furry. E aí, o Mike veio por uma amiga que trabalhou comigo na indústria financeira, veio pela Courtney. 2 meses trabalhando com o Mike, não tinha resultado, já surtei, liguei pro Rodrigo do G4, né? Ricardo não, Rodrigo. Eu chamo o cara de Ricardo, não sei porquê, velho. Aí trocando ideia com o Rodrigo, que é o head PR do G4 lá, e ele me dando os canais, falei, pô, tô puto da vida com o Mike, tem 2 meses que eu tô pagando esse cara e não tem resultado. Ele falou, pô, Thiago, tem matéria que eu trabalho nela por 1 ano. Sim. Tem projeto de pauta de matéria que demora, às vezes, 6 meses ali conversando com o repórter para ser aprovado. E no marketing eu descobri que é a mesma coisa. Até você achar um canal que tem tração, é 3 meses de teste. Isso. Para você achar aquele canal que tem tração. E aí quando você acha aquele canal que tem tração, você vai investir nele até aquele canal secar. Como se fosse uma mina de água, né? Exato. E aí você vai investir, você vai testar. Então, assim, a metodologia ela sempre prevê nos 3 primeiros meses eu vou fazendo um monte de pequenos testes. Sim. Então eu vou testar vários canais, vários conteúdos, vários formatos. A gente vai testando e voltando. Testes rápidos. Às vezes é um teste de 1 semana. Às vezes no meio da semana eu já vi que não deu certo. O que está dando certo a gente vai ajustando. Em 3 meses eu acho o caminho. Aí a gente vai pondo dinheiro, vai aumentando o investimento. Né?
do cliente, por quê? Naquele canal que deu resultado. Exato, porque igual o Julian falou, eu achei a eficiência, né? Igual ele citou o exemplo do lead. Eu diminuí a quantidade de geração de lead, mas eu converti mais, cara, eu tenho eficiência. A gente tá falando do lead do Brasil, não, é lead mesmo. Lead mesmo. E eu tenho eficiência nessa operação, eu tô convertendo mais, então agora é o seu caminho. Aí eu realmente vou pôr dinheiro nisso. Tem um livro maravilhoso pro cara que é curioso disso, chama Traction. Fantástico. Traction é um livro do caralho. Para você que tá acompanhando a gente aí, a gente vai colocar o livro aqui. Boa. Acompanha para você ler o livro. Se você não tiver tempo de ler o livro, pelo menos passa as páginas e vai vendo ali onde que tem gráfico e lê os gráficos que já te abre a cabeça. Aquele não é? livro é fantástico. Acho que todo empreendedor tinha que ler Traction. Sim. Para entender aonde que você acha atração, em qual canal e como que funciona. Aquele livro me levou aonde eu estou hoje. Boa. E cara, abriu a minha cabeça. Fantástico. Aquele livro é um dos... Fiz muita coisa errada, mas ele me ajudou a dar um guia, né? Com certeza. Cara, pra quem quer acompanhar vocês, a gente vai colocar Instagram pessoal da empresa. Pra quem tem curiosidade e quer entender mais sobre a bruxaria que os caras fazem, tá aí pra vocês, entendeu? Eu trabalho com os dois, respeito o trabalho dos dois, super recomendo. E se você tiver dúvida, pode trocar figurinha comigo também. Você quer deixar alguma mensagem final pra quem acompanha a gente aí, Julian? Cara... Você que é o cara de trocar pneu on the go. Não, eu acho que assim, sempre pensar, né, que o marketing ele vai muito além, né, do que a parte de publicidade ali, né. Publicidade ela é a gente falando de canivete suíço, era uma ferramentinha ali do canivete, né? Exato. Então tem uma série de outras ferramentas. Tem várias coisas dentro da publicidade, Exato. né, cara? E assim, as pessoas confundem muito marketing só com publicidade, né? Mas isso é prostituição da mídia social, irmão. Total. Exato. A mídia social virou isso de cabeça pra baixo. Sim. Exato. Porque publicidade antigamente... Vocês já assistiram Mad Men? Sim, claro. Sim. Eu sou apaixonado por Mad Men. Outra coisa, Traction e Mad Men. Assiste o show Mad Men, que aí faz sentido. Total. Você tinha um processo de planejamento, de aprovação, execução, implementação. Hoje, qualquer um com meio cérebro, pouco de conhecimento, que pegou uma mentoria na internet, virou consultor de marketing. Exato. Totalmente. Virou completamente aquela parada que a gente falou de posicionamento caiu por terra. O cara começa a olhar muito mais por um viés de... ou estética, ou de querer viralizar, entrar muito nessa onda. Nossa. E perde as referências. Aí o cara perde essência. Perde essência. É por isso. E nem todo cliente é o cliente certo. Exato. O Tony do G4 falou uma parada legal no grupo do clube essa semana. A gente estava até com uma discussão lá. Ele falou assim, cara, uma das coisas que a gente fez dentro do G4 que é diferente nem todo cliente é cliente nosso. Perfeito. E nessa indústria, né? Até na indústria de seguro, cara, se todo cliente for cliente seu, ele explode a sua carteira de cliente. Tem uma coisa errada. E ter essa visão é fantástico, né, cara? E nem todo cliente é cliente, porque geralmente o que as empresas querem é abraçar todo mundo, né? Exato. E é um erro enorme, porque isso pode, cara... queima, cara. Essa empresa não tá preparada. Então, assim, é isso, né? Ter essa visão do todo e focar mais em resultado, cara. Acho que, assim, ter visão de que tudo que você vai fazer, no final, tem que resultar em receita, né? Empresa, o que sustenta a empresa é receita. E, cara, não vai na onda de... vou trabalhar rede social porque meu concorrente está fazendo, vou investir nisso porque eu acho que pode ser interessante. Vou fazer dancinha do TikTok porque tá hypado. Não vai. Isso vai te gerar receita. Que funciona, entendeu? Não funciona. Se não vai gerar receita, você tem que repensar. Então acho que tem que ter essa visão aí também. Pergunta para vocês aí agora. Chega no final. Qual que é o maior erro que você tem visto empreendedores fazer em 2022? Em marketing? Cara, eu acho que é justamente isso que a gente falou. Né? Eu vejo o meu concorrente fazendo uma coisa, eu vou fazer igual. Não vai funcionar. Assim... Mas sério, cara? Você não vai copiar a empresa do cara também, não? Vai dar certo. Eu tenho um corretor de seguro que teve a coragem de em-frame recopiar até o bar. O projeto igual. Cara... E que é legal, velho, só porque não tem execução. Não tem. E aí não adianta. Não adianta. A cultura... Do mesmo jeito que
ficar fazendo dancinha no TikTok não vai fazer seu negócio bombar. Cara, não funciona, não é isso. Eu tive um fundo de investimento recentemente que eu conversei com os caras falou, me manda seu slide deck. Eu falei, claro, cara, eu te mando. Eu falei, posso dividir com o meu time? Claro, irmão, all day. Ele falou assim, mas como assim? Você não preocupa não? Eu falei, não, cara, sabe por quê? Você pode ter dinheiro, você pode ter conexão e você pode ter equipe. No final do dia, você não tem a gente é obcecado pelo que a gente faz. Exato. A sua equipe vai dormir e a gente não. Exato. É a cultura, né? Que é o que a gente estava falando mais cedo. E assim, cara... Não tem como copiar, cara. Exato. Não tem como copiar e é aquilo, né? Assim, de erro. Cara, com as redes sociais, né? Que é o que você colocou bem aí, né? Que a rede social virou do avesso, que é publicidade e tudo mais. E também fez com que as pessoas quisessem muito, cara, copiar o concorrente ou ter referências, né? Eu estava citando mais cedo, eu estava brincando aqui que um cliente viu um podcast e falou, eu quero fazer com aquele cara ali tá fazendo, eu quero... Pô, ele tá vendendo milhões, eu quero vender também. Cara, mas olha o seu mercado, olha o seu segmento, olha o que você faz, olha as ferramentas que você tem hoje, né? É completamente diferente do que é feito por ele. E não é porque ele está fazendo isso que você tem que fazer também. Você tem outros meios de fazer isso. Então, ficar olhando referência, né, que as redes sociais proporcionaram hoje, isso é um erro muito grande. A gente tem que olhar muito... a gente deve olhar para fora, mas tem que olhar muito para dentro. Né? Tem Acho que olhar que o maior problema é Leo Tolstói. Tem uma frase de Leo Tolstói que é maravilhosa. Se você quer mudar o mundo, começa contigo. Exato. Eu acho que na empresa, se você quer mudar o performance... Começa com você, como líder. Exato. Eu levo isso hoje ao coração mesmo, falo com a equipe o tempo todo. A gente tem uma estrutura vertical na qual o feedback ele vem de baixo para cima, mas de cima para baixo. Uhum. Então, tipo, a galera de baixo tá ali, pô, tô te falando que às vezes você tá errado e, vamos debater aqui e me explica por que a gente tá errado. É isso. E esse é o modelo. Construtivo. Exato. Porque muitas das vezes o empreendedor pequeno que não tem um board de direção... A única direção dele é a esposa, às vezes, né? Exato. E é bem isso. Enfim, a gente não pode esticar isso aqui, vai longe. Eu adorei esse bate-papo. Foi um bate-papo bem de boteco, com pensadores da indústria de marketing apaixonado. Eu amo o que eu faço. Vocês dois, eu posso falar que é a mesma coisa. Com certeza. Eu entre CEO e CMO, acho que eu me vejo mais no CMO, cara, às vezes. Entendeu? Tipo, uma coisa que... Eu sou creative, então I'm in love with it. Você já leu Social CEO? Fala muito disso, né? Do CEO na posição ali de, cara, tá presente e fazendo à frente do marketing, né? Que é aquela história que a gente literalmente sou eu, cara. Eu nunca li, agora eu quero ler, entendeu? Sou apaixonado. Caralho. Sou eu, cara. Literalmente isso. Mais um pra sua lista. Mais um pra minha lista. Então, a gente vai adicionando aí, ó. Boa. E às vezes quando eu foco nas coisas, eu vou e penetro mesmo. Mas enfim, galera, eu vou colocar o link deles aqui, vou colocar as informações. Foi um bate-papo bem descontraído. Para você que é apaixonado por marketing de crescimento, a gente fala growth marketing, volta lá, não pula não, assiste de novo. Desculpa os palavrões, a gente meio que se empolgou aqui. Comenta, curte, deixa um like, manda para alguém que deveria assistir isso, porque esses caras aqui estão quebrando barreira e estão trazendo o que já existe aqui nos Estados Unidos, mas agora em português e espanhol, para você que quer atingir o público latino, que são 62 milhões de pessoas na terra do Tio Sam, 2,7 trilhões de dólares de poder aquisitivo. Então, se você é empresário e não está focado em quem fala espanhol aqui, só quem fala português, tá perdendo tempo. Segue, curte, dá o like, que tem mais, não tem? É isso aí. Bora. Tem muito mais. Valeu. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, gente. Tamo junto. Até a próxima. This is the Thiago Prado Experience.